Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Como vocês souberam, no dia 19/8/2024 houve o debate, ou pelo menos era para ter sido o debate, entre os candidatos, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? O Brasil todo tá ligado nessa disputa, né? Especialmente porque São Paulo tem um PIB muito grande, né? São Paulo literalmente é o espelho do Brasil, a principal cidade do Brasil. É a que tem um PIB de estado, literalmente. Então, os dois lados, esquerda e direita, centro até, né? Eles disputam isso com unhas e dentes, porque sabem a importância que tem São Paulo. E é óbvio que tendo essa consciência política, pelo menos isso a gente tem que reconhecer, boa parte da população está tendo essa consciência política. Hoje, se você me perguntar, qualquer jogador da seleção que está convocado, eu não sei quem é o técnico, e boa parte de vocês também, né? Mas se perguntar qual é o nome de alguns dos deuses do Olimpo, acho que a maioria de nós sabe dizer, até todos eles. Então isso é o começo, né, de um amadurecimento político. Isso é bom, né? Afinal de contas, a gente sabe que por mais que a gente ignore, por mais que a gente saiba dos planos da elite, a ferramenta que eles usam são os políticos. É os políticos que eles usam para implementar as agendas. Então a gente tem que estar muito de olho nisso, né? E aí, eu esperando aqui para acontecer o debate, de repente fico sabendo que o Boulos, o Datena e o Nunes desistiram do debate. Acreditem, meus irmãos. E o Marçal disse que viu eles gravando. Eu vou colocar esse trecho aí, certo? Ele inclusive falou o tempo todo disso no debate, né? Que viu os três candidatos reunidos, né? Foram jantar juntos para combinar isso, né? Para ver se consegue dobrar as regras ao seu favor. E é interessante demais isso, né, meus irmãos? Eles mesmos criam as regras, aí se dão mal, aí querem mexer de novo. Como a maioria dos portais de informação, como a UOL mesmo, a Veja e tudo, estão muito queimados com o povo, os caras estão tentando criar o quê? Umas regras mais justas, mais modernas, que agradem a população, né? Eles também estão na saia justa, meus irmãos, porque do jeito que vai cada vez mais caindo a audiência e podcasts de pessoas comuns, como eu e você, cidadãos brasileiros normais, né? O Vilela e tantos que tem aí, estão crescendo muito, né, e tendo relevância monstruosa, os caras estão ficando com medo, então estão tentando fazer umas regras mais justas para que agrade o povo. Só que essa turma, meus irmãos, se for na disputa pau a pau, eles sabem que não ganham, então eles precisam criar formas de dizerem, não, nós somos democráticos, mas tem que ser do meu jeito, é uma democracia relativa, como vocês já sabem, né? Então fizeram esses planozinhos escrotos, né, combinaram ali os três, ó, não vamos, né, pra gente forçar, pra gente fazer parecer que nós não estamos indo por indignação, né? Pelas regras estarem favorecendo o Marçal, quando na verdade é eles mesmos que traçam as regras, eles são os principais candidatos, né? O Marçal entrou nessa meio que de repente, né? De gaiato. Um comentarista da UOL que tem a cabeça que parece mais um certo membro masculino, né? Um careca velho lá, tava falando o seguinte, que ele era o gambá, né? Ah, o Marçal é o gambá da política, quem chega perto dele sai fedendo, o cara dizendo mesmo assim, né? Um comentarista da UOL falando isso, né? Os caras perdem inclusive a postura de jornalista, né? E aí a audiência cada vez mais baixa. E é engraçado isso, eles dizendo que o Marçal não ia chegar, que o Marçal era um padre Kelmo, né? O próprio Boulos provocou o Marçal assim, depois tomou a resposta devida, né, com aquela carteira de trabalho. Inclusive eu acho sinceramente que o motivo do Boulos, né, o Boulos não ter ido, não foi por conta de regra de debate, ele não foi porque como ele viu a carteira de trabalho, aquilo ali é como se fosse um crucifixo para ele. E aí ele voltou pro inferno, aí precisa quebrar os 666 selos para poder voltar ao mundo dos vivos de novo, né? É você, Satanás. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E brincadeiras à parte, meus irmãos, o debate em si eu achei muito fraco, foi ruim pra caramba. O Marçal tava ali, mas não tava respondendo quase nada, né? Tudo ele dizia, ah, vai lá no meu Instagram. Eu achei chato, né? Achei que ele poderia ter usado melhor essa oportunidade. E quem foi melhor, por incrível que pareça, e eu não gosto dela, vocês já sabem disso, já deixei bem claro, acho inclusive a candidata mais perigosa ali, que é a Tabata, né? Aquilo ali é uma esquerdinha camuflada, né? E ela foi a que se saiu melhor no debate. Infelizmente eu tenho que reconhecer, né? Dá a César o que é de César. Por mais que eu não goste dela, o fato é que ela foi a que melhor debateu, a que melhor falou. E por isso eu achei uma pisada de bola do Marçal, né? Ele poderia ter pegado essa, em vez de ficar só se esquivando e falando, vão lá no meu Instagram, que eu já falei isso, parecia que estava mais interessado em divulgar o Instagram, né? E a grande verdade é que muitas pessoas, principalmente aqueles que não pensam em votar nele, não vão seguir o Instagram, né? Então ele deveria deixar um pouco esse lado coach dele e pensar mais nesses eleitores
que podem fazer a diferença lá na frente, né? Inclusive, quando o Bolsonaro estava fazendo aquelas motocicletas, eu mesmo disse a vocês, era um grande erro aquilo que ele estava fazendo, porque eu, que moro aqui no Nordeste, eu vi muitas pessoas que gostariam de ter acompanhado ele, mas por não ter moto, não foi. E essas pessoas, principalmente aquelas de renda mais baixa, acabam se sentindo excluídas. Olha, o cara só tá ali se importando, né, com aqueles que tem moto, que tem uma condição melhor. Infelizmente, família, em alguns lugares aqui, eu sei que no seu estado também, mas aqui no Nordeste principalmente, moto é um luxo que muitos cidadãos não têm, é só um sonho distante. Mesmo que seja uma bizinha, uma popzinha, uma CG, para muitas pessoas aqui no Nordeste isso é um sonho distante, certo? Então você vê um candidato à presidência que tem que justamente, né, pescar essas pessoas, mostrar que sim, não, eu vou trabalhar por vocês também, faz uma motociata e exclui essas pessoas, é uma burrice muito grande, né? E eu falei isso na época do Bolsonaro, aí muita gente disse, nada, Davi, o cara sabe de estratégia, você não, né? Muita gente me criticou, porque infelizmente tem gente que cega com a idolatria, né? E eu digo, olha, isso vai acabar fazendo uma diferença lá na frente, e realmente fez, como eu falei, e os vídeos estão aí de prova, você não acredite, né? Maldito o homem que confia no homem, você procure os vídeos da época aí da campanha, a eleição, e você vai ver que eu falei exatamente isso, inclusive filmei aqui da garagem onde eu guardo os carros, que eles passaram mesmo de frente, né? Mas voltando aí aos comentários da UOL, aí os caras falando que o Pablo Marçal era o gambá, que o Pablo Marçal não tinha chance nenhuma, aí agora as pesquisas apontam que provavelmente será ele no segundo turno, estão colocando ele e o Boulos, né? Aí eles mudaram a narrativa na hora, não, olha, se o Pablo Marçal for mesmo para o segundo turno, então isso é bom porque o Pablo Marçal é aquele cara que causa repúdio naquela pessoa que está indecisa. Essa pessoa é mais fácil para o Boulos, porque o Boulos não tem essa rejeição grande, né? Segundo eles, no segundo turno não ganha a pessoa mais popular, ganha a pessoa menos rejeitada. E ele acha que pelo Pablo Marçal ter aquele jeito, né? Isso os comentaristas da UOL. Por ele ter esse jeito, ele acabaria sendo mais rejeitado, né, do que o Boulos. E aí é um absurdo também, né, porque todo cidadão de bem trabalhador que olha pro Boulos já rejeita, né, só pela história de vida dele, porque ele não é um candidato novo. O Pablo Marçal, pelo menos, muitas pessoas estão conhecendo ele agora, já disse, tem uma índole duvidosa, gostaria que o cenário fosse diferente, mas infelizmente não é o que tem. Acho que entre as opções com chance realmente de vencer, ele é a melhor opção. Se eu morasse em São Paulo, com certeza eu iria de Pablo Marçal, né? Eu já disse isso aqui pra vocês, né? Acho, inclusive, a Marina mais preparada do que ele, mas a verdade é que ela não tem chance, família. É muito difícil, né? Até gostaria que ela fosse a vice dele. Mulher preparada, mulher fala muito bem, né? Ela não foi tão bem no debate, nesse debate, como foi no primeiro, mas foi bem também, na minha análise, né? Assisti completo. Mas, enfim, né? Como não teve realmente um debate, quem só tava ali pra debater era a Tabata, né? E ela, inclusive, foi muito bem, como eu estou dizendo a vocês, principalmente naquelas partes ali, que ela usa uns termos mais formal, e você vê que o Pablo Marçal tenta se sair um pouco, né? Eu não acho que você falar bonito vá vencer a eleição, né? Quem fala mais bonito do que o Fernando Collor, né? Fernando Collor falava lindíssimo, o cara parecia um doutor das palavras, mas veja a merda, com perdão da palavra, que deu. Então, palavra bonita, usar termos técnicos, não vence a eleição, né? Mas eles estão apostando muito nisso. É engraçado quando o Boulos tentou isso no primeiro debate, você vê claramente que ele tá falando uma coisa que ele nem entende, né? São frases decoradas. Se você perguntar assim, não, mas me explica isso aí, né? O cara der um de burro e perguntar, pedir pra ele explicar, ele não vai, né? Porque tá só fazendo um personagem ali. E aí outro ponto que eu destaquei também é que os comentaristas da Veja, né? Que esse debate foi realizado pela Veja, eles meteram um pau num ponto muito certo, né? Eles disseram, olha, uns candidatos, né? Que tem a proposta aí de cuidar da maior cidade do Brasil, assina um documento, né? Com um órgão de imprensa, se comprometem, firma isso com um órgão de imprensa. Veja bem, família, órgão de imprensa não é uma promessa que fez a você, ao Davi, uma coisa particular, sabe? Que já é feio o homem não ter palavra. O homem tem que ter palavra, né? Já é feio o cara prometer as coisas e não cumprir. Eu costumo dizer que ninguém deve nada até prometer, né? O cara diz, não tem obrigação de dar. Se você prometeu, meu amigo, você tem. Cumpra suas promessas, Deus vai cobrar de você, certo? Então, os caras assinam um documento com um órgão de imprensa e farrapam por puro medo. A grande verdade é que, segundo, né, tá se falando aí, em fontes não oficiais, Pablo Marçal, depois daquele primeiro debate com a carteira de trabalho, que aquele virou meme no mundo todo, né? Onde a gente literalmente viu o Boulos voltando pro inferno, derretendo, né? Igual aquele filme Envy the Ad, né? Igualzinho, né? O bicho derretendo ali quando viu a carteira de trabalho. Você vê que até para voltar para os próximos debates ele vai precisar romper 666 selos para poder voltar do inferno. Né, família? Aquilo ali viralizou. E aí, segundo as fontes não oficiais,
o Pablo Marçal cresceu mais de 10 pontos nas pesquisas depois daquilo ali. Então os caras estão surtados, os caras estão pirados, né? E a verdade, família, é que, sinceramente, eu acho que a mídia ela faz um trabalho de legitimar certos resultados. Eu não estou pondo em dúvida, né? Não quero ser preso, mas assim, é estranho demais pra mim. Eu realmente não consigo engolir que tenha tantas pessoas interessadas em votar no Boulos. Porque, meu irmão, se isso fosse verdade mesmo, cadê esse povo? Cadê as redes sociais, né, com vídeos elogiando o Boulos? Cadê esses vídeos bombando? Eu não faço isso aqui porque eu não quero destruir minha audiência, mas dá vontade de a gente fazer como teste um vídeo, né, elogiando o Boulos, dizendo que ele é o cara, pra ver o que é que o povo vai falar, porque não dá audiência, velho. Pelo contrário, o pessoal ia acabar com o canal, e com razão, né? Porque, como eu falei, o cara tem uma história. E aí esses candidatos firmam um compromisso, né, com uma emissora, com um órgão de imprensa e farrapam. Aí imagine como é que esses caras com esse tipo de índole, com esse tipo de coragem, tremeram na base pro Marçal, como é que esses caras vão cumprir promessa de campanha? Os caras já estão barganhando entre si agora, meu irmão. Foi combinado esse negócio do Boulos, do Nunes, né? Nunes que tá trazendo, eu tava vendo aqui alguns projetos que ele trouxe, meu irmão, trairagem pura, né? O cara eleito com votos de pessoas de direita, trazer programa de saúde com saúde para todos, né? É um absurdo, família. Como foi falado no primeiro debate, onde é possível fazer até ali criança, se quiser, né? Começar aquelas terapias de hormônio, que como o próprio Musk já disse que foi feito com o filho dele. Aquilo ali é só uma esterilização que a pessoa faz, né? Não tem nada de impedir que o homem deixe de ser homem e a mulher deixe de ser mulher, né? É mais uma falácia aqui, como o Musk bem mostrou. Então, assim, são esse tipo de coisa que tem deixado a população atenta, né? E por isso é que um cara como o Marçal tá crescendo, né? Mesmo com todos os seus erros, com as suas falhas, com o seu passado meio duvidoso, mas as pessoas estão vendo que os que tem aí é pior. E é isso que eu tô vendo também. Não é de que eu passei de uma hora para outra a gostar do Marçal, é porque simplesmente você compara com os que tem. Olha, você tem isso aqui, esse é o cenário atual, e aí, vai fazer o quê? Como eu já disse, uma coisa que pesa muito, né, a favor do Marçal é o fato de ele não estar usando dinheiro público. É um cara que não vai precisar entrar na prefeitura para se fazer, né, para se realizar, porque é um cara que, bem material, ele já tem tudo que ele quer, né? Já tem suas empresas, ganha muito mais dinheiro do que qualquer prefeito pode ganhar, mesmo que seja reeleito. Então esse tipo de coisa pesa muito a favor do Marçal, né? Enquanto você vê esses outros caras como o Boulos enriquecendo cada vez mais, e você não vê talento em nada. Até o Marçal falou isso, né? Que ele declarou aí um Celta, né? Declarou um Celta como bem. Só que o cara passeia direto de BMW, né? Com segurança e blindada. Quer dizer, né? É comunismo pra você, né? E capitalismo selvagem pra eles. É sempre assim, meus irmãos. O que esses caras querem é ser reis, né? Então, pra cima, o Pablo Marçal, torço muito aí que ele vença, né? Acho muito bom. A imprensa já tem ficado realmente cabreira com ele, mas realmente nesse debate eu acho que ele poderia ter mandado melhor, né? Esse negócio de ficar divulgando rede social não tem futuro, porque a maioria que já tem essas redes sociais já segue ele. Ele mesmo disse que é 56 milhões de seguidor, né? Então não adianta ficar divulgando, chovendo no molhado, tem que ir em cima daqueles que não tem rede social, não sabe nem usar e atrair essas pessoas, que essas pessoas, como ele bem sabe, são convencidas que a esquerda é os únicos que se preocupam com eles, né? A esquerda é quem se preocupa com nós, é quem tem pena com nós, e é aí que estão se ferrando. Na verdade, a esquerda vive da pobreza das pessoas. Ela só tem espaço se aproveitando da ignorância, primeiramente, e a pobreza, a situação que eles mesmos causam, né? Veja a Venezuela, belos exemplos aí. Quanto mais pobre o povo, mais dependente de ajuda, né? Enfim, meus irmãos, se eu pudesse dar um conselho a uma ação, é que ele se preocupe, né, com as palavras que ele usa, tenha cuidado com essas palavras, porque pelo que eu li aqui, né, nas matérias, o Boulos já ganhou 3 direitos de resposta em cima dele, né? E esses caras não brincam em serviço. O sistema brasileiro tá aparelhado, não vou citar aqui, mas vocês sabem que tá aparelhado. E para fazerem da mesma forma que fizeram com o Silvio Santos também, né, arranjando desculpas para que ele não pudesse participar das eleições, que ele já estava ganho. Você imagina como o Brasil poderia ter tido uma melhoria, né, com o Silvio Santos na frente, um empresário também que não ia entrar simplesmente para enriquecer porque já era rico. Você imagina que a gente poderia ter se saído muito melhor do que com o Collor, né? Que foi quem levou a eleição naquela época. Então você imagine, né? Como o sistema trabalha realmente contra qualquer candidato que tenta de forma legítima entrar. Então o Pablo Marçal não pode dar essa chance, não pode dar mole. Tem que realmente ter cuidado agora daqui pra frente. Já cresceu bastante nas eleições, precisa crescer ainda mais. Mas o fato é que tem que ter cuidado, né, meus irmãos? Porque um deslize desse, os caras podem simplesmente repugnar a candidatura dele, né? E isso é o problema, porque já tem as matérias, né, que o MPE abre inquérito para investigar o Pablo Marçal. Então já tá acontecendo, ele tem que ter muito cuidado.
Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!